Pessoal, estamos de volta com o nosso discipulado. Nós colocamos como a terça do discipulado, discipulando na terça. Retomando a nossa lição de número 1, eu quero fazer aqui um adendo, que eu chamo adendo teológico, para você que, quem sabe, já é convertido há mais tempo e que está servindo a Deus já e tem uma experiência mais longa. Talvez a primeira lição que trouxemos foi bastante elementar para você, mas eu queria fazer uma suplementação até para o seu crescimento e enriquecimento. Quando nós falamos dessa nova criatura, dessa geração espiritual, nós nos lembramos de uma passagem do Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 3. Lá ele diz que nós fomos gerados para uma nova, para uma viva esperança. O apóstolo Pedro, ele nos informa que Deus, segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou para uma nova esperança, para uma viva esperança, para novas possibilidades, poderíamos dizer. A palavra grega anagnau dá a ideia de algo que aconteceu com uma geração, é como se fosse um novo nascimento, a geração de uma nova criatura. E isso é muito sugestivo, porque biologicamente sabemos que a geração de um ser humano acontece no encontro entre o óvulo e o espermatozoide. E aí a gente fica pensando como se deu esse novo nascimento, como isso aconteceu efetivamente. E Jesus nos dá uma pista muito interessante na conversa que ele tem com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, há essa narrativa, quando Jesus diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é nesse encontro entre água e o Espírito, e pelo contexto do Novo Testamento, a ideia de água é a ideia de palavra. Então o entendimento que é razoável é que no encontro da palavra e do Espírito nós somos gerados, ou seja, quando nós cremos na palavra de Deus, há uma ação do Espírito Santo sobre essa palavra revelada em nós, ressuscitando, gerando, recriando essa nova criatura espiritual. Então, esse fato, ele acontece de uma forma sobrenatural, não é um processo racional. O novo nascimento não é apenas uma compreensão racional. Nós não nos tornamos uma nova criatura apenas por uma racionalização do texto escriturístico, ou por ouvirmos uma pregação. Há um encontro entre a água e o Espírito. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, apesar de ele ser um homem racionalmente inteligente, competente para entender as Escrituras, e Jesus diz para ele: olha, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, apenas com sua compreensão sobre a lei, sobre o texto bíblico, sobre os profetas, não é suficiente. Então a gente precisa entender, e não ter medo de entender assim, de que o novo nascimento é uma experiência absolutamente sobrenatural. Não é apenas fruto da compreensão de uma proposta religiosa, ideológica ou filosófica. É uma revelação de Deus a nós. E a própria Bíblia diz que ninguém pode ir ao Pai se Ele não o trouxer. Então é uma experiência absolutamente sobrenatural, e que passa, lógico, por um processo de racionalização, de compreensão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas o ponto de partida, ele é um ponto de partida sobrenatural. É uma salvação que parte de Deus para o homem. Então, na nossa compreensão teológica, nesse adendo teológico, nesse parêntese que eu abro aqui a primeira lição, é preciso ficar bastante claro que a experiência do novo nascimento é uma experiência absolutamente sobrenatural, é uma experiência espiritual e que vai regular toda a caminhada cristã. Então nós não podemos começar pelo Espírito e terminarmos na carne. Muitas carreiras religiosas, elas fracassam em dado momento
especialmente quando a gente se aventura pela teologia com uma compreensão meramente racional. Não é apenas uma ação intelectiva, é uma ação revelativa, é algo sobrenatural que acontece na nossa vida, e este sobrenatural de Deus, compreendido posteriormente, de forma racional, deve nortear a nossa caminhada cristã. Então, a aventura de caminhar com Cristo, a aventura de viver essa nova criatura, esses novos valores, é uma iniciativa dos céus para a terra. Não é uma descoberta, nem uma proposta humana, é algo que parte do coração de Deus para nós. Então, que nós tenhamos uma compreensão apropriada para este primeiro capítulo da nossa vida cristã. É a experiência fundacional, ela não pode ser mal compreendida, ela não pode ser mal interpretada. Então, que Deus nos ajude a compreender isso, biblicamente, teologicamente, espiritualmente e, por fim, racionalmente. Então, tá bom? Fica aqui esse pequeno parênteses sobre a nossa primeira lição. É um adendo teológico que eu vou estar sempre fazendo em referência a determinada lição para o nosso progresso, o nosso crescimento. Tá bom? Deus te abençoe. Agora nós vamos encontrar somente na segunda lição. Fique na paz.